Olá a todos, mais uma aula aqui, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite aí para quem está entrando na nossa aula, os demais que vão chegando, como sempre, né, terão que começar a assistir do início, lembrando mais uma vez que todas as aulas, uma é complemento da outra, não adianta escolher um assunto e querer, né, assistir só esse assunto porque é uma escadinha. E assim você vai conseguir compreender todo o processo, tudo, né, o que está por detrás aí desses assuntos aí que eu estou trazendo ao conhecimento de todos. Então, lembrando, deixe seu nome, sua cidade, se você é novo por aqui, né? Se não, deixe somente o seu nome, as suas perguntas. É importante que você deixe seu like, compartilhe aí a nossa aula, tá certo? Para levar esse conteúdo aí para mais pessoas. E também, quando nós tivermos alguma aula que fique restrita, eu colocarei lá na plataforma EAD e também o acesso à plataforma gratuito aí para todos vocês, tá certo? Seja bem-vindo aí quem está chegando agora, tá? Eu não consigo dar muita atenção ao chat aí, eu preciso, né, mais discorrer aqui sobre o assunto, tá certo? Mas eu leio tudo depois o que foi comentado, o que foi dito, e nós continuamos aí o nosso bate-papo dentro do Telegram, tá ok? Então hoje nós vamos falar um assunto muito interessante nessa aula. Os maias. Então, depois da destruição de Atlântida, os sobreviventes se espalharam por várias partes do Novo Mundo. Por isso é importante assistir todas as aulas. Quem não assistiu sobre Atlântida, volta lá e assiste, tá certo? Alguns, né, vieram para a América Central, formando civilizações como a dos maias, dos astecas, dos toltecas. Outros foram para a Ásia, ocupando a Índia, o Tibete, a China, o Egito, a Pérsia e demais localidades. Os maias formam a civilização mais aperfeiçoada dentre esses povos, tanto que os seus conhecimentos se espalharam para o mundo. Jesus, dos 13 aos 30 anos, quando visitou os templos do Tibete, aprendeu a linguagem dos maias, chamada de Naga. Existiu intenso ocultismo maia, o qual foi, sem dúvida, conhecido na época por Cristo, pois este escolheu símbolos maias para dar respaldo às suas ideias de amor. A cruz maia, a trindade, os 12 apóstolos, dentre outras simbologias, obviamente foram a princípio deste povo. As terras dos maias se chamavam Maiaba, o que significa terra dos escolhidos. Já o conhecimento maia, as unidades de tempo, a matemática e o conhecimento sobre os corpos celestes que tinham os maias eram muito avançados. Destacam-se ainda os calendários, complexos e exatos, chegando a registrar eventos ocorridos há mais de 400 milhões de anos. O calendário maia é de tríplice referência: solar, venusiano e ritualístico. O último, o ritualístico, ou Tzolk'in, é muito mais preciso do que o calendário utilizado atualmente e foi elaborado com auxílio, dizem, de extraterrestres. Os maias se autodenominaram o povo da serpente, pois conheceram o segredo da serpente, que é o mesmo do fogo sagrado do Espírito Santo dos cristãos. O Mahakundalini dos hindus, a pedra filosofal dos alquimistas e o grande arcano dos gnósticos.
Em razão de sua elevada consciência, os maias foram transferidos, dizem, para a quarta dimensão, onde lá continuam vivendo atualmente, depois de terem desaparecido sem saber-se como. O povo maia não se degenerou, ao contrário do que aconteceu com os atlantes. Conheceram e praticaram a sexologia sagrada e os mistérios, pois eram dotados de uma inteligência superior. Também os maias afirmaram que a humanidade atual perecerá pelo fogo. Isso quando chegar o Catum 13, no ano de 2043, e já se passaram 12 Catuns. Sobre esse assunto, Samael, em sua obra Os Mistérios dos Antigos Maias, ele conta em uma de suas passagens desse livro, diz mais ou menos o seguinte: esta perversa raça ariana está perfeitamente descrita no Catum 13 maia. Perecerá pelo fogo, com a revolução total dos eixos da terra, a água acabará de consumir tudo, levará tudo, e tudo ficará no fundo dos mares. Na mesma obra, Samael fala ainda que os maias viajaram por todo o sistema solar. Suas naves eram impulsionadas pela energia nuclear. Eles continuam existindo, inclusive na quarta dimensão deste planeta, na qual seguem se dedicando aos seus estudos e aos cálculos matemáticos. Nas pirâmides maias, muito semelhantes às egípcias, está depositada a sabedoria herdada dos Atlantes que sobreviveram ao dilúvio. Muitos dos iniciados que conheceram os ensinamentos do sábio Manu se refugiaram em lugares seguros e formaram fraternidades visando transmitir a sabedoria atlante. As pirâmides apresentam capacidades energéticas muito potentes, posto que foram construídas em locais escolhidos segundo leis energéticas. Destacam-se as pirâmides do Sol e a da Lua, em Teotihuacan, no México. A tumba do sacerdote e a arte que existe sobre ela. Em Palenque, no México, no ano de 1953, no interior de uma pirâmide maia, pesquisadores encontraram a tumba de um sacerdote. Sobre a laje do túmulo estava desenhado um maia dentro de um veículo espacial. Kukulkan era o deus branco e teria vindo numa máquina voadora para ensinar os maias a voar. Não se conseguiu desvendar os escritos que rodeiam a gravura da laje, porém, esta exibe claramente um astronauta maia que pilota uma nave de estilo foguete, com a alavanca se assemelhando às dos aviões do dia de hoje. Além do mais, outras características do desenho também remetem aos nossos dias e aos nossos foguetes atuais, com a parte traseira de combustão reproduzida quase que fielmente nos mínimos detalhes. Quetzalcoatl é a gnose entre os maias. Vamos entender um pouco sobre isso. Os maias narram em suas lendas que um certo homem, vindo da terra do sol nascente, leste Oceano Atlântico, chegou em Uaxactún, cidade da península de Yucatán, usando manto
e barba brancos. Os maias o chamaram de Quetzalcoatl, que significa a serpente emplumada. Foi com ele que se aprenderam a fundir metais, cultivar cereais e contar o tempo por meio de calendários baseados nas estrelas. Segundo inscrições, o homem da terra do sol nascente produzia espigas de milho do tamanho de um homem e fabricava linho em cores que não perdiam mais a vivacidade. Porém, um dia, Quetzalcoatl avisou que precisava retornar ao seu povo. Pediu que não o acompanhassem e sumiu. Esteve em outras cidades da região, onde também ensinou muito aos respectivos habitantes. Quetzalcoatl é o Cristo cósmico dos maias. Apareceram figuras semelhantes tanto exteriormente quanto na maneira de agir, como Manco Cápac nos Andes, a quem é atribuída a fundação do Império Inca, Hanab no sul do México, que rendeu várias lendas indígenas, Viracocha, no Peru, numa época em que os índios não podiam compreender uma raça diferente da deles. Surge esse homem com a pele clara e barbado. De acordo com Fernando Salazar, em sua obra Os Gnósticos através da História, as figuras que acabamos de falar aqui trouxeram a sabedoria gnóstica a esses povos antigos. Observemos um trecho de sua obra. Se examinarmos a sabedoria transcendental desses povos, descobriremos que também possuíam a sabedoria da suprassexualidade, a sabedoria do sábio manejo do sexo de uma maneira sagrada e enaltecedora. Recentemente, fez-se os achados dos códices maias desconhecidos. Nesses códices maias aparecem as posições tântricas que os sacerdotes e as vestais ou sacerdotisas maias utilizavam. Os índios, no entanto, por terem recebido figuras beneméritas como Manco Cápac, não desconfiaram quando chegaram os espanhóis às suas terras, os quais destruíram as culturas que descendiam dos maias. Desse fato, temos como infeliz destaque o monge Francisco Frei de Landa, bispo de Yucatán, que destruiu mais de 5.000 obras de arte dos maias, muitos manuscritos e altares, além de matar milhares de indígenas. Vamos falar um pouco agora sobre os calendários maias. Tzolk'in, ou ritualístico, é a famosa Pedra do Sol. O calendário sagrado simboliza o ano ritual dos maias, com duração de 260 dias. É representação também de uma síntese de ciência, arte, filosofia e mística. Foi encontrado no México esculpido em pedra de basalto, com aproximadamente 24 toneladas e meia. Rabi, ou solar, com 365 dias, trabalhava em conjunto com o Tzolk'in, como se fossem duas engrenagens unidas, em movimento circular. E é importante falar que das 69 eclipses previstas pelos maias, somente 18 poderiam ser observadas de seu território. Outro calendário, o venusiano, 584 dias,
Baseado nos dias de Vênus, os maias atribuíram a Vênus o ciclo de 584 dias, que é a mesma quantia dada pela ciência atual. A verdade é que os maias tinham contato com os senhores da chama, segundo relatos extraterrestres de Vênus que vinham lhes trazer os ensinamentos. E como eu sempre coloco nas aulas, vamos traduzir ou vamos explicar alguns dos vocabulários que colocamos nessa aula. Alguns já falamos, mas é importante deixar registrado novamente. Fogo sagrado do Espírito Santo. Os cristãos ortodoxos dizem que se tratar de um milagre que ocorre todos os anos na igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, no Sábado Santo, que antecede a Páscoa. A Kundalini significa literalmente enrolada como uma cobra, ou aquela que tem a forma de uma serpente. É a energia do universo, ou Chi, ou Prana. Em seu aspecto Prana Shakti, é a força vital do organismo que protege os órgãos do sistema reprodutor. Pedra filosofal, um objeto ou substância capaz de transformar qualquer metal em ouro, termo muito utilizado na alquimia, e vamos ver mais adiante no curso. Grande arcano simboliza a ciência absoluta do bem e do mal. É essa ciência que a Bíblia faz simbólica referência quando relata que a serpente disse ao casal primitivo. Arcano, por sua vez, tem o sentido de secreto, misterioso, termo muito usado no ocultismo e no tarô, onde cada arcano simboliza diferentes situações. Sobre os termos que acabamos de dizer, estudaremos mais adiante com detalhes no decorrer do nosso curso. Catum, ou ciclo Catum, unidade de tempo do calendário maia, equivalente a 20 tuns, ou a 19,713 anos tropicais. Já vamos aproveitar que estamos falando em maias, em planetas, em extraterrestres, ameaças à Terra. Devido às crateras na Lua e mesmo no nosso planeta, notamos que a possibilidade de asteroides se chocarem com a Terra é imensa. Os efeitos do choque de um asteroide de grandes proporções seria o mesmo que os de uma guerra nuclear no planeta. Uma tragédia desse porte destruiria cidades inteiras e provocaria terremotos, vendavais e vulcões por toda a estrutura mundial. O Brasil tem várias estruturas em anel, com feições de crateras. Através de estudos, se comprovou que foram formadas por impacto de asteroides e de outros corpos celestes há milhões de anos. Entre elas, destacam-se Domo de Araguainha, diâmetro de 40 quilômetros, Serra da Cangalha, diâmetro de 12 quilômetros, Vargião, diâmetro de 11 quilômetros, dentre outras. Até mesmo os dinossauros foram extirpados devido ao choque de um cometa com a Terra. A primeira cratera reconhecida como meteórica na Terra foi a do Arizona, também conhecida como cratera de Barringer, descoberta na década de 20. Atualmente, temos cerca de 120 crateras meteóricas descobertas em toda a superfície da Terra. A maioria delas se encontra em terrenos
como os crátons da América do Norte, Europa e Austrália. Diante disso, apesar dos esforços tecnológicos, satélites com alto poder de detectar e destruir corpos ameaçadores, as chances de gigantes abalos sempre existiram. O nosso sistema solar gira em torno da constelação conhecida desde a antiguidade pelo nome de Pleiade ou Alcione. Ao redor de Alcione giram mais 6 sistemas solares além do nosso. Durante a volta que o planeta dá ao redor de Alcione, ele passa por 12 constelações que deram origem aos signos do zodíaco. A grande ameaça e o projeto para combatê-la. Há anos, um astrônomo chileno alertou que um grande asteroide estaria vindo na direção da Terra. Outros pesquisadores do mundo todo vêm, desde lá, investigando se a informação procede. Ocorre que a descoberta está sendo omitida do público, visando conter o pânico, pois, como já dissemos aqui no curso, isso equivaleria a uma guerra nuclear. De posse dessa observação estarrecedora, nações como Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra, França, Japão, dentre outras, estudaram um projeto para combater a ameaça. Tanto é que o projeto foi chamado de Décalo. Tal planejamento seria a construção de um foguete que carregaria aproximadamente 50.000 toneladas de bombas atômicas, objetivando assim explodir o asteroide ou tirá-lo da rota de colisão com o nosso planeta Terra. Entretanto, o projeto acabou sendo cancelado, pois se constatou que o asteroide é imensamente maior do que se imaginava a princípio. Na verdade, tem as proporções de um planeta colossal e não há como desviá-lo da rota. Você já ouviu falar na estrela de Bernard, na Via Láctea, galáxia onde vivemos? Existem trilhões de sistemas solares, ou seja, sóis com planetas girando ao redor. O que vem se aproximando da Terra não é um asteroide, como observaram a princípio, mas um descomunal Sol, com planetas girando ao redor dele. É o sistema solar de Tilo, que fica na constelação de Óficos, próximo à constelação de Aquário. Todas as vezes em que o nosso sistema solar entra em Aquário, passa muito perto do sistema solar de Tilo. Isso ocorre a cada 25.920 anos, aproximadamente, que é o tempo do ano sideral, como acabamos de ver em outras aulas. O Sol do sistema solar de Tilo é chamado pelos cientistas de estrela de Bernard. Esta é a segunda estrela mais próxima do nosso sistema solar, porém é muito mais antiga que o nosso próprio Sol, o que é provado através de sua cor vermelha. Ao redor dela giram 5 planetas, dentre eles Hércules. Segundo os cientistas, que no entanto guardam segredo em relação a essa informação, Hércules seria o planeta do sistema solar de Tilo, que estaria rumando na direção da Terra, deram a ele o nome de Bernard. Então, vamos falar um pouco mais sobre Hércules e as modificações do planeta. O planeta Hércules é em torno de 720 vezes maior do que a Terra.
razão pela qual o projeto Décalo não teria chance alguma de dar certo. Órbitas de outros planetas do nosso sistema solar já foram alteradas pela influência de Hércules. Além disso, a própria Terra sofre diante das vibrações de sua força. Prova disso são as modificações dos eixos do nosso planeta, que não são fixos, como se pensava, os quais estão se movimentando. Exemplo deste fato são os icebergs que se deslocam nos polos norte e sul em direção às regiões quentes, onde aumentam o nível do mar. Os climas descontrolados, as secas, as enchentes e os tremores de terra são consequências diretas disso. E é comum isso estar acontecendo nos dias de hoje, se você está acompanhando aí as notícias. E à medida que Hércules vai se aproximando, vão se intensificando a frequência das tragédias naturais, até que cidades inteiras serão destruídas, de onde novas terras e continentes se erguerão. Vamos falar sobre a Era de Aquário e Hércules. As modificações que vêm ocorrendo não são isoladas. Elas já aconteceram e vão acontecer sempre que o nosso sistema solar terminar de percorrer as 12 constelações e então entrar na Era de Aquário, que é quando se aproxima de Hércules. A última vez que esse planeta esteve perto do nosso foi a época do dilúvio, trazendo todas as transformações necessárias ao advento da nova raça, da raça Atlante à raça Ariana. A terceira raça que povoou o nosso planeta, a raça Lemur, pertenceu ao continente de Lemúria, que teve parte de seus territórios na atual Austrália. Também Lemúria foi destruída com a chegada de Hércules. Como se pode ver, Hércules, quando passa, vai dizimando raças. Por isso, tanto lemurianos quanto atlantes o chamavam de Rei do Terror. Atualmente, o planeta referido recebe também os nomes de O Gigante Aterrador, Estrela Bernards, Planeta Vermelho e etc. O esoterista Samael também fala um pouco sobre esse assunto. Sobre Hércules e a grande transformação que virá, Samael falou largamente em uma de suas conferências. Nela, demonstrou como a humanidade vive tempos de agonia, seja no setor moral, seja no natural. A poluição dos mares, os resíduos atômicos, as terras estéreis, as guerras e as enfermidades proliferando. A atmosfera geral da Terra marcha agonizando. Como se não bastasse, os seres humanos não respeitam nem a si, nem aos demais. Segundo ele, a simbologia esotérica usa para representar o momento atual um relógio de areia, que está parado junto ao relógio, um esqueleto e a foice. Isso simboliza que os tempos do fim se cumpriram. E vou deixar aqui algumas palavras do próprio Samael. O princípio do fim desta raça ária começou exatamente na constelação de Aquário, quando o Sol reiniciou sua marcha juntamente com todos os planetas do sistema solar ao redor do cinturão zodiacal. Uma raça não dura mais do que o período de duração do trajeto do sistema solar ao redor das 12 constelações.
Agora estamos voltando ao ponto de partida. O ano sideral está concluindo e em pouco tempo terá chegado ao seu término. Os eixos terrestres serão revolucionados. Na mesma conferência, disse ainda que Hérculebus está às nossas portas, já podendo ser visto por meio das investigações espaciais. Passará então por um ângulo de nosso sistema solar que fará se precipitar a catástrofe, pois uma das funções desse planeta é a de verticalizar os polos. No entanto, nas últimas décadas, vem crescendo o número de discos voadores avistados, prova de que os extraterrestres continuam acompanhando a Terra, como, aliás, sempre acompanharam. O objetivo deles é verificar as transformações do globo e prestar ali o seu auxílio. Só farão parte do novo êxodo, conforme o esoterista Samael, aqueles que houverem desintegrado os eus psicológicos que causam a inferioridade do ser humano, ódio, preguiça, inveja, por aí vai. Esses humanos, por terem buscado o seu verdadeiro seu, constituirão a semente da futura raça Corade, a qual viverá uma idade de ouro. Desses haverá aqueles que serão levados para outros planetas e também aqueles que serão conduzidos a uma ilha do Pacífico. Se isso tudo faz sentido para você ou é uma maluquice, não importa. Mas vamos ver o que diz a Bíblia. O meu povo habitará em moradas de paz e em moradas bem seguras e em lugares quietos e de descanso. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A liberdade é gratuita, mas não é barata. Ela lhe custará seu mundo, seus apegos, sua vida, sua identidade. Esta segunda fala é de Muji. Então, queria deixar aqui esses comentários interessantes feitos por Samael em várias ocasiões e pegando a história dos maias, como a gente acabou de ver aqui, fica de alguma forma intrigante como é que eles conseguiram, né, através do seu calendário, da sua matemática, chegar a tantos números, a tantas datas, a tantas curiosidades. Conseguiram, com precisão, colocar ali alguns desenhos que relatam essa questão que nós conhecemos de foguetes, de astronautas, isso naquela época. Como que conseguiram prever coisas que a ciência só hoje está conseguindo, né, chegar a essa conclusão? Então, fica aqui um pouco mais de, de leque, de abertura de leque para que você leve isso para a sua caminhada, para o seu propósito. Espero mais uma vez ter contribuído com você. Nossa live hoje é um pouco mais curta, porque a aula anterior passou de 1 hora e talvez ficou um pouco maçante. Tem algumas que, infelizmente, vão ser um pouco mais longas, tá certo? Mas essa nós vamos terminando por aqui. Foi muito bom ter você aqui comigo nesse momento. Agradeço mais uma vez pelo seu tempo, pela sua dedicação e pela sua atenção aqui na live. E estão me pedindo o que tem atrás de mim aqui, ó. Tá aqui, ó, né?
nada mais do que a cultura maia aqui, né? Então, desejar, agradeço, abraço a todos